É isso aí, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal. E é isso aí. Essa semana o mundo não acabou, né? O pessoal achou que o mundo ia acabar, tudo mais. E a gente está numa perspectiva muito positiva, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que que eu venho trazer hoje no vídeo aqui para vocês? Bitcoin e altcoins, tá? Jogo rápido. Pessoal, toma cuidado com notícia, tá? Elas têm o poder, né, de influenciar no efeito manada. Só que a notícia ela não pode ser o pivô ali, o seu principal indicador, tá? Você não vai ficar operando notícia que não vai dar certo. Você tem que usar os indicadores técnicos para conseguir identificar as melhores oportunidades de preço e usar as notícias, o contexto da notícia dentro daquele ciclo para saber se de fato ela faz sentido ou não, tá? Então, por exemplo, o que que eu não gosto, pessoal, de altcoin? Quando o pessoal compra topo, tá? O pessoal compra topo. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Temos aqui o Alt Season Index, né, que mapeia aí as altcoins. Pessoal, olha só. Agora que as altcoins estão em níveis extremamente baixos, né, estão em fundos aí não vistos desde 2022, 2023, um dos piores bear markets que as altcoins sofreram assim, em questão de tempo, né, o Bitcoin, todos os ativos. E o pessoal tá com medo, não quer comprar. Só que aí quer comprar quando a notícia chega lá apontando a notícia para você que estamos em alt season. A criptomoeda tal aumentou 200%. Agora todo mundo tá comprando. Você tem que fazer o oposto, pessoal, tá? Igual a gente pega aqui em dezembro, olha só. O Alt Season Index acusou que estávamos em alt season. E se você for ver algumas matérias aí relacionadas da época, né, de novembro e dezembro do ano passado, o pessoal tava falando de out-season, que agora a gente ia ter uns 2, 3 meses aí para aproveitar out-season. Pessoal, isso nunca acontece, tá? Quando ele chegou aqui em 4 de dezembro, foi praticamente o topo. Enquanto tava saindo as matérias que tínhamos entrado em out-season, na verdade, o Smart Money o pessoal já tava vendendo, tá? Quando a gente estava aqui nessa semana, na primeira semana de dezembro, a segunda semana ele despencou, né? O indicador técnico foi embora. Quando a gente pega o mercado total de criptoativos, né, das altcoins, excluindo Bitcoin e Ethereum, isso aqui fica também evidente. Olha só, primeira semana de dezembro, exaustão máxima ali de entrada de fluxo nas altcoins. Dia 8, domingo, abertura de mercado para segunda, bum, a bomba, né? Depois ele tentou retestar o mesmo nível lá em janeiro. Obviamente que não ia ter sucesso, veio só caindo, tá? Então o pessoal tava na maior euforia comprando aqui em cima, né? Comprando altcoin season. E aí depois que o mercado de fato desabou, que as pessoas perderam a esperança, falou que o mundo vai acabar, que nunca mais vai ver o mercado. Aí está baixo, estão em níveis extremamente baixos, não quer comprar, né? Olha só que engraçado. A gente pode pegar qualquer criptoativo. Vou pegar aqui para vocês o exemplo da Rune. A Unicoin também na primeira semana de dezembro, né? Foi o ápice ali, tanto dela como do mercado de altcoins no geral. Depois só veio queda. Pá, 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 né? Hoje estamos vendo um preço mais baixo dela ali, praticamente em fundos não vistos desde 2023 e 2022, tá? Né? Então, historicamente, é extremamente baixa. Vamos pegar outra altcoin aqui, gente. Sandbox, tá? A nossa amiga Sand. Vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Mesmíssima coisa. Novembro, né? Alta. Ah, estamos em alt season, né? Que o indicador na primeira semana ali de dezembro, a última de novembro foi alt season, já estava exausta. O Smart Money já sabia, já estava vendendo, enquanto o pessoal estava comprando. Enquanto o pessoal estava comprando o topo, eles já estavam vendendo, tá? Fazendo o oposto. E o que que aconteceu? Queda, 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 queda. Aí agora tá aqui embaixo, ninguém quer comprar, tá? Tá aqui embaixo de novo, em preços que estavam até então 2024, um pouco mais baixo do que ainda 23 e 22, tá? E então, pessoal, vocês têm que fazer o oposto. Quando tá baixo, não quer comprar. Vem notícia falando que subiu, aí você quer comprar quando já subiu. Não é assim que funciona, tá bom? Não podem operar notícia, não caiam nessas armadilhas do mercado
do efeito manada, tá? Não seja mais um gado, pelo amor de Deus, tá bom? Ó, a gente pode perceber, inclusive, no ciclo anterior aqui no ano de 2024, né? Vamos pegar, falo o ciclo de, considerando o ano, tá? Exercício de 2024, né? Tivemos ali a tendência de alta que começou lá no final de 23, tudo mais, chegou em março, caímos. Sempre os meses, pessoal, de maio em diante, a segunda quinzena de maio, junho, julho e agosto, geralmente são meses que elas consolidam o fundo delas dentro do ano, tá? O que isso significa? Que elas atingem os valores mais baixos, né? E ótimos pontos de compra entre esses meses, tá? Dificilmente você vai ver meses positivos de entre junho e agosto, tá? Tanto é que agosto que marcou o fundo da maioria delas no ano passado foi a segunda-feira sombria, né? No dia 5 de agosto, que acho que muita gente lembra que foi parecido aí com o que a gente teve, né? Não nessa intensidade que nós tivemos de janeiro para cá, né? Que historicamente aí não se via para praticamente mais de 5 anos esse crash. Mas o que a gente pode ver é que justamente quando as pessoas entraram no desespero achando que o mundo acabou, o mercado se manteve fundo, porque uma hora não existe mais venda, né? Não existe mais pressão de venda. E o que vem são as compras, reversão de tendência forte, tá? E as altcoins geralmente elas são explosivas, né? Da mesma forma que elas caem de forma muito brusca, depois, passada essa recuperação, elas sobem muito rápido e a pessoa que opera a notícia vai comprar topo outra vez, tá? Então, o que a gente pode ter nas próximas semanas, pessoal, é o quê? Qual que é o cenário aqui? Está se mostrando bem resiliente para que a gente tenha uma subida rápida entre abril e maio, tá? Dificilmente acho que vá subir a partir de maio, tá? Então, se a gente tiver uma janela de tempo, que geralmente as altcoins propiciam, a janela de tempo vai ser que a gente tem que monitorar bem de perto a partir do fechamento dessa semana para a semana que vem, para ver como o mercado vai se comportar, tá? E paralelamente também pode ser impactado aí pela questão das tarifas, porque a China e os Estados Unidos obviamente tendem a chegar a um acordo, né, seja mais cedo ou mais tarde. E isso vai impactar a euforia, né, o pessoal que vai comprar topo de novo nessa janela de tempo. Então quem tá hoje tá pegando uma parcelinha ali do capital, alguma coisa e tal, selecionando algumas altcoins que estão extremamente baixas e que não são, né, golpes, né, vai pegar moedas que são golpe e achar que você vai comprar e que vai explodir, que não vai, tá, pessoal? Tem uma dosagem. Geralmente eu sempre falo, peguem aquelas ali do top 150, aquelas altcoins que já tem um histórico, que são de empresas, então, por exemplo, uma Sandbox, uma Gala Games, tá? Eu mostrei aqui para vocês a Rune porque eu acho interessante para janelas de tempo ela também em alguns aspectos, mas não é coisa que você vai fazer a longo prazo, você vai ficar comprando sem parar todo ano, tá? Não, são janelas de tempo. Tá baixo, você compra. Tá alto, você vende, né? Via de regra, olhando assim, parece ser uma coisa simples. Mas quando as pessoas começam a cair na notícia, a ver as coisas, e aí se desespera e faz justamente fora do que seria o óbvio, e o contrário que deveria ser feito no mercado, tá bom? Então aqui a gente pode ver que no dia 9 de abril, não só o mercado total das altcoins teve não uma injeção de capital grande, mas isso aconteceu praticamente com todas as moedas, tá? O Bitcoin também, no dia 9 aqui a gente pegar no dia, cara, até então um dia antes estava todo mundo em depressão, falando que ia pular da ponte, que o mundo acabou. E aí no dia seguinte a gente teve ele mais que dobrou, né, a quantidade de injeção de capital do que teve no dia anterior. Então, pessoal, os institucional aqui fez a festa, né? Enquanto todo mundo tava com desespero, eles pegaram e falou, opa, hora de comprar, né? E compraram forte. E isso tá seguindo, né? Essa tendência aí de aquisição está maior, tá? Então, a gente vai depender do fechamento semanal dele essa semana, assim como do mercado aí das altcoins, mas a perspectiva é muito, muito positiva, tá bom? Porque o Bitcoin, ele fechando aqui um semanal acima dos 82 mil dólares aqui, vai ser perfeito, tá? Nós já estamos em 83.145, né? Essa faixa aqui. O semanal dele aqui tá lindo, né? Acho que não tem nem outra palavra, um adjetivo melhor. Tá? Então isso mostra que a tendência dele ainda continua sendo de alta desse ciclo,
tá? E essa correção que ele passou aqui, né? O pessoal que estava vendo aqui ficou desesperado. Essa correção dele é em média de 30%, né? Foi basicamente uma coisa comum do próprio ciclo dele, tá? Se você comparar, por exemplo, com 2021, que o mercado ainda era mais, quanto ao Bitcoin era mais marginalizado ainda, né? Não se tinha muita clareza, regulação sobre isso. A maturidade mudou bastante. Acho muito difícil a gente ter quedas tão expressivas igual nós vimos em 2021, né, onde nós entramos num bear market que ele saiu desse patamar dele dos 65 e chegou, né, ao ponto ápice de baixa dele ali, quem comprou ele aos 15 mil dólares, né, ou seja, poxa, 76,75%, quase 80% de queda do ciclo anterior de alta dele, tá? Então, o que que a gente precisa ver, pessoal? Manter uma análise técnica específica, né, que seja condizente ali com o que os indicadores estão te dando. A notícia ela vai ser um complemento que você vai utilizar dentro daquele momento, daquele ano, daquele ciclo de mercado. Então você vai dosar até que ponto aquela notícia pode ser prejudicial ou não para o mercado, igual a gente teve na época lá do Covid, né? Que até então estavam se falando de Covid em novembro de 2019, mas o pessoal não estava dando muita bola, o governo também não ligou muito, e foi depois do carnaval que simplesmente o mundo parou, né? E aí o SPX despencou, é como se a sociedade fosse deixar de existir, o ser humano ia ser extinto. E na verdade não, né? As pessoas levam isso muito ao extremo, tá? E o que nós vimos, na verdade, foi recuperações ainda maiores, né? Que foi a alta que nós tivemos lá. Quem conseguiu aproveitar 2021 foi um ano de ouro, né? Para quem era investidor ativo ali do Bitcoin e também das altcoins. Então, pessoal, não deixem as notícias enganar vocês, não deixem a psicologia do mercado, smart money, fazer vocês virarem vítimas disso, tá bom? Estejam atentos. Espero aí que na próxima semana a gente tenha a confirmação dessa reversão da tendência para, de fato, se confirmar novas altas, tanto para o Bitcoin, ele vai puxar as altcoins nesse meio também. Tá? Lembrando que as janelas das altcoins está bem propícia. Ela não é garantida, mas a probabilidade dela acontecer é muito maior do que o contrário, tá? Considerando que o preço dela já está extremamente subvalorizado. Então acredito que a gente vai ter uma alta rápida que às vezes dura 4, 6 semanas no máximo. E aí sim depois acredito que as altcoins entrem num estado de inverno, tá bom? Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço!